Deus abençoe a todos. Então, aqueles que querem ter um encontro com Deus, né? Querem ter uma experiência com Deus, eu estou continuando aqui a leitura do Evangelho. Aí tem uma playlist, né? Para quem está chegando agora é só continuar, idealmente desde o ideal quer dizer desde o primeiro vídeo, né? Então tá aí Mateus capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Né? Então Jesus estava vendo muita gente ao seu redor, então ordenou que passassem para a outra margem. Aí, eu não sei se ordenou os que estavam com ele ou ordenou a todos. Deixa eu ver se o contexto mostra. Então, aproximando-se dele um escriba, escriba, pelo que eu aprendi assim, parece, eu acho que é algum religioso, né? Que tinha alguma tarefa assim, provavelmente relacionada à escrita, né? Não sei. Disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então São Jesus falou isso, né? Que as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, né? Covis, ninhos, mas o Filho do Homem não tem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o próprio São Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então ele queria primeiro sepultar o pai dele. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Né? Então isso aí mostra um pouco sobre como é seguir Jesus, né? Que às vezes a vida de quem segue a Jesus, ela tem que ser, como é que eu posso dizer? A pessoa ela tem que desagradar, né, a sua própria vida, né? Desagradar às vezes a pessoas, né, para poder seguir o Senhor Jesus, para poder fazer a vontade dele, né? Esse é um ensinamento que a gente pode ver aí, né? Ao que parece assim. Então tem lá a parte do reclinar a cabeça, né? O Senhor Jesus não tem onde, disse que não tinha onde reclinar a cabeça, né? O que será que ele quis dizer com isso? Né? Porque os discípulos dele, por exemplo, já tiveram uma missão, né? Não sei se eu já li ou se eu ainda falta ler. Uma missão em que ele separou 70 pessoas, né? Onde essas pessoas iam sem alforge, né? Elas iam e iriam ficar na casa de outras pessoas, né? Foi o que o Senhor Jesus falou, para ficarem na casa de pessoas, né? Assim, no caminho. Então, não sei, eu tenho medo de falar uma palavra que acrescente alguma coisa. Não no caminho, né? Mas dentro daquela missão ali. Então, assim, você vê que às vezes tem o caso do jovem rico, né? Que o Senhor Jesus falou para ele vender o que tinha e dar aos pobres e seguir a ele. Então isso mostra um pouco sobre o que é seguir o Senhor Jesus, né? O que pode ser, não necessariamente, né? Mas do que pode ser, se ele pedir, né? Cada um de nós temos a nossa consciência. Porque o que adianta a gente mentir para nós mesmos, não fazer aquilo que Deus nos pede, né? Para a nossa salvação e esperar a nossa salvação, né? Esperar que a gente vai ter uma boa, uma boa, como é que a gente vai ter uma boa expectativa, né? Da nossa eternidade,
de quando a gente estiver diante de Deus, né? Como é que a gente pode ter uma boa expectativa se a gente não faz tudo que Ele pede para a gente fazer, né? Então ficam esses ensinamentos aí. E aqueles que não foram batizados ainda nas águas, né? Caso tenha alguma dúvida, pergunte nos comentários que eu vou responder mais sobre. Mas caso não tenha sido batizado nas águas ainda, mas tenha o desejo de se entregar para o Senhor Jesus, então faça isso, né? Vá até uma igreja, né? Peça ali ao pastor para ser batizado, né? Para que você possa mudar a sua vida para fazer a vontade de Deus, né? Que é o que está escrito na palavra dele. Então, que é justamente o que a gente está lendo aí, né? A Bíblia. Então, fica aí essa palavra aí. Que Deus abençoe a todos e que Deus também possa fazer, né? Busque o Espírito Santo para que Deus também venha nos responder, né? Nos dando a testificação, nos dando a certeza plena desse batismo, de que Ele veio morar em nós. Eu já tive, mas eu quero ter de novo uma experiência semelhante, né? Então fica aí essas dicas aí. Busque a Deus, né? Converse com Ele, como se você estivesse falando com uma pessoa, né? E até mais, porque Deus ele é muito maior do que uma pessoa. Então, se a gente pode conversar profundamente com uma pessoa, imagina com Deus. Então, converse com Ele, pergunte o que falta para receber o batismo com o Espírito Santo, pergunte o que Ele quer de você, que você faça, né? E é isso, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos.